Capítulo 3º. Do Poder Executivo. Seção 1ª. Do Governador e do Vice-Governador. Artigo 87. O Poder Executivo é exercido pelo Governador do Distrito Federal, auxiliado pelos Secretários de Estado do Distrito Federal. Artigo 88. A eleição do Governador e do Vice-Governador do Distrito Federal realizar-se-á 90 dias antes do término do mandato de seus antecessores, e a posse ocorrerá no dia 1º de janeiro do ano subsequente. Parágrafo 1º. A eleição do Governador do Distrito Federal importará do Vice-Governador com ele registrado. Parágrafo 2º. A eleição do Governador do Distrito Federal é feita por sufrágio universal e por voto direto e secreto. Parágrafo 3º. O mandato do Governador do Distrito Federal será de 4 anos, permitida a reeleição para um único período subsequente. Artigo 89. São condições de elegibilidade para Governador e Vice-Governador do Distrito Federal. Inciso 1º. Nacionalidade brasileira. Inciso 2º. Pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3º. Domicílio eleitoral na circunscrição do Distrito Federal pelo prazo fixado em lei. Inciso 4º. Filiação partidária. Inciso 5º. Idade mínima de 30 anos. Inciso 6º. Alistamento eleitoral. Artigo 90. Será considerado eleito governador do Distrito Federal o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Parágrafo 1º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta no primeiro turno, faz-se nova eleição, na qual concorrem os 2 candidatos mais votados, sendo considerado eleito o que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 2º. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, entre os remanescentes, o de maior votação. Parágrafo 3º. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer, em segundo lugar, mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á, o mais idoso. Artigo 91. O governador e o vice-governador do Distrito Federal tomarão posse em sessão da Câmara Legislativa, quando prestarão compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição Federal e a lei orgânica, observar as leis e promover o bem geral do povo do Distrito Federal. Parágrafo único. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o governador ou o vice-governador do Distrito Federal, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 92. Cabe ao vice-governador substituir o governador em sua ausência ou impedimento e suceder-lhe no caso de vaga. Parágrafo único. O vice-governador do Distrito Federal, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o governador, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 93. Em caso de impedimento do governador e do vice-governador, ou de vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da chefia do Poder Executivo o presidente da Câmara Legislativa e o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Artigo 94. Vagando os cargos de governador e vice-governador do Distrito Federal, far-se-á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do mandato, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga, pela Câmara Legislativa, na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores.
Artigo 95. O governador e o vice-governador deverão residir no Distrito Federal. Artigo 96. O governador e o vice-governador não poderão, sem licença da Câmara Legislativa, ausentar-se do Distrito Federal por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Parágrafo 1º. A licença a que se refere o caput deste artigo deverá ser justificada. Parágrafo 2º. O governador e o vice-governador do Distrito Federal poderão afastar-se durante 30 dias, a título de férias, em cada ano de seu mandato. Artigo 97. O governador e o vice-governador deverão, no ato da posse e no término do mandato, fazer declaração pública de bens. Artigo 98. Aplicam-se ao governador e ao vice-governador, no que couber, as proibições e impedimentos estabelecidos para os deputados distritais, fixados no artigo 62. Artigo 99. Perderá o mandato o governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1º, 4º e inciso 5º, da Constituição Federal.